Então, mais uma vez, boa noite para vocês todos, reforçando aqui o agradecimento para vocês por estarem todos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Conte, eu sou um dos diretores, fundador do Sistema X. O Sistema X é um sistema de ensino de xadrez. Hoje na direção somos 3 pessoas, eu, o professor Carlos ali, que está aí participando também da nossa apresentação, vai dar uma palavrinha com vocês daqui a pouco, e a Margarete, que é uma outra diretora, somos 3 diretores, e alguns professores que também trabalham com o nosso sistema e são parceiros nossos. E aí tem o pessoal do editorial, tem a Marina, que é só autora, tem uma galerinha aí que trabalha para produzir um material didático do Sistema X, para deixar o portal funcionando, mas o carro-chefe aqui somos nós dois, eu e o Eli, somos professores de xadrez, e o Sistema X já realiza o curso de formação de professores já há algum tempo, aqui em Juiz de Fora e região. Nós somos os responsáveis pela formação dos professores da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Já há 3 anos a gente faz essa formação de professores. Nós temos assim histórias um pouco diferentes na carreira como professor de xadrez. Inicialmente eu fiz curso de formação na CBX, aí depois eu fui pegando canja mesmo em sala de aula. Eu sou professor de física, e fui ganhando experiência, e aí um determinado momento da minha vida eu entrei de cabeça com um projeto de escrever material didático de xadrez e tudo mais. Estava conversando aqui com uma aluna do curso, eu esqueci o nome dela, foi bem no comecinho. Ela perguntou dos troféus aqui atrás, são da minha filha joga xadrez, é jogadora de xadrez, ela compete, Então assim, desde quando ela começou a competir com mais ênfase, com mais seriedade, eu fui me envolvendo cada vez mais com xadrez e fui mudando a minha atividade profissional até ficar exclusivo com a formação de professores e professor de xadrez e autor. No total a gente já publicou 8 livros sobre xadrez, 9, então ele me corrigindo aqui, 9 livros sobre xadrez e xadrez escolar, e estamos aí na batalha há bastante tempo. O xadrez, que é uma atividade que no Brasil não tem a mesma expressividade de outros países, a mesma expressão que outros países têm, mas a gente vê que o xadrez escolar está crescendo muito, e tem muitas iniciativas em várias cidades, muitas iniciativas locais, muitas iniciativas de pessoas comuns que foram lá e resolveram fazer um projeto. Talvez não tenhamos ainda iniciativas de instituições, como governo, como confederação, não tem uma iniciativa legal assim, ainda forte, mas a gente percebe que há muitas pessoas pelo país fazendo xadrez escolar, e isso vem crescendo bastante. E uma das coisas que a gente mais defende, quando a gente fala sobre o xadrez nas escolas, com as escolas, é que as escolas enxergaram já há algum tempo, as escolas particulares, que o xadrez é uma atividade que traz retorno de imagem para a escola, traz um retorno positivo, de aceitação da comunidade, de referência com inteligência. Então a gente conseguiu achar vários elementos para justificar a entrada do xadrez nas escolas. Porque os elementos pedagógicos, os elementos do desenvolvimento cognitivo, isso aí todo mundo que estudou um pouquinho de pedagogia, de psicologia da educação, já sabe, é fácil. Você convence facilmente uma coordenadora escolar de que o xadrez é importante para a escola. A gente precisava era ajustar com o restante da comunidade escolar. E graças a Deus as pessoas estão entendendo bem, não só nas escolas particulares, agora justamente pela justificativa pedagógica também nas escolas públicas, nos projetos. Então assim, o momento é muito bom para a gente trabalhar com o xadrez escolar. Tanto para professores já de outra disciplina, que quer ter uma nova oportunidade, ou que quer incrementar a sua aula, quer incluir o xadrez nas escolas que trabalham, como aquelas pessoas que jogam xadrez e de forma amadora e gostam de explicar, gostam de ensinar e encontram aí uma oportunidade de trabalho,
Hoje a gente tem aqui em Juiz de Fora mais de 2.000 crianças jogando, praticando xadrez na escola, e paralelo às aulas nas escolas, a gente tem uma escola de xadrez. E aí a gente percebe que muitos procuram a escola de xadrez. Então, assim, a gente tem professores que começaram a jogar com a gente, que não são formados em nenhuma licenciatura, mas que são professores de xadrez na nossa escola de xadrez, ou no extra classe numa escola, ou até no quadro curricular de alguma escola. Há casos em que o professor, mesmo sem a licenciatura, a escola contrata, porque entra como uma disciplina um especialista, então tem várias opções, várias oportunidades. Então, algumas pessoas me perguntaram assim, eu preciso ser jogador forte, né, para fazer? Não, o xadrez pedagógico é diferente do xadrez competitivo, e nós vamos mostrar isso para vocês, como que a gente faz. A ideia do curso é mostrar como a gente faz em sala de aula, quais são os recursos que nós utilizamos, quais são as atividades que a gente já testou e já viu que funcionam, o tempo de cada criança, né? Não adianta a gente chegar lá na turma do 2º ano do fundamental, do 1º ano do fundamental, ensinar o movimento das peças e esperar que eles vão rapidamente entender um ataque duplo, um ataque descoberto, e não, mas em 6 meses já estou ensinando. Não, tem tempo, eles têm que assimilar aos poucos os movimentos das peças e o movimento ficar um movimento natural, né? Mas aí nós vamos usar esses momentos de ensinar o movimento das peças, de ensinar um pouco de tática, ensinar um pouco de estratégia. Nós vamos usar essa ferramenta que é o xadrez para desenvolver as habilidades que a gente pretende, né? Então, hoje eu queria conversar com vocês essa parte de como vai ser o curso, de por que a gente trabalhar o xadrez nas escolas, e mostrar para vocês o caminho para a gente usar a plataforma, assim, bem simples, não vou ficar muito tempo, porque a ideia da plataforma é que ela seja o máximo amigável, para que vocês consigam usar a plataforma de maneira mais simples possível. Tá legal? Eu vou transmitir a minha tela para vocês, apresentar a minha tela para vocês, sobre como que vai ser o curso, qual vai ser a dinâmica nossa, né? Eu queria muito que vocês prestassem assim, um pouco de atenção nessa frase: o xadrez é muita arte para ser ciência e muita ciência para ser arte. É uma frase do Montaigne, Michel Montaigne. Depois eu vou retomá-la, tá? Mas, enfim, é a capa da minha apresentação, mas é uma frase que eu vou retomar lá na frente. Legal, eu e o Eli seremos os professores, conforme eu falei com vocês. Nós vamos usar o grupo do WhatsApp, então, por favor, se alguém aí ainda não se adicionou lá no grupo do WhatsApp, na plataforma do curso, tem lá quando você entra na plataforma, já tem a primeira coisa que aparece lá, é para você entrar no grupo do WhatsApp. Então, se alguém não tem, por favor, entre nesse grupo. Se vocês não estão conseguindo entrar na plataforma por algum motivo, antes de entrar na plataforma, tem um botãozinho direito onde você pode entrar em contato com a gente. Clica lá e fala: não estou conseguindo entrar na plataforma, preciso entrar no WhatsApp e tal. Por quê? Vai ser o nosso principal ponto de encontro ali, né? Além de mandar o link para a nossa reunião, lá a gente vai colocar todo o material para vocês, tá? Então, o grupo do WhatsApp, a plataforma do Sistema X. Nós temos um canal também no YouTube, que é um canal que a gente vai colocar alguns vídeos lá, porque alguns vídeos desse curso vão ser disponibilizados para o público em geral. A maior parte, ou quase que a totalidade, não, vai ser exclusivo para vocês. Mas alguns vídeos que nós já temos, alguns vídeos que a gente acha importante, que vai contribuir para vocês, já estão lá, e nós vamos indicar no momento qual vídeo, em qual momento, lá no canal do Sistema X no YouTube. Então, o canal do Sistema X é depois do youtube.com/c/Sistema X de xadrez, a gente colocou também lá no nossa plataforma. E o Google Meet, que é essa plataforma do Google, que nós vamos fazer nossas reuniões, tá? Pode ser que num futuro a gente transfira essas reuniões para uma outra plataforma devido ao número de pessoas. Então, nós estamos vendo justamente como vai ser a dinâmica hoje,
para poder definir se a gente vai separar as turmas, né, dividir as turmas em turmas menores, ou se a gente vai manter esse grupo todo junto nesse mesmo horário. O nosso receio de fazer a separação de turma para segunda-feira ou para um outro dia da semana, e aí a gente pode ter problemas e as pessoas não poderem participar, tá? Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, depois de falar sobre esses 4 recursos que nós vamos utilizar, algumas pessoas já estão perguntando sobre certificado. Nós vamos fazer o certificado para vocês, certificado de 40 horas, só que nós temos os requisitos mínimos para emissão dos certificados, tá? Esses são requisitos. A gente vai cobrar 80% de participação nos encontros virtuais, tá? Nesse encontro aqui. Porém, como a gente vai disponibilizar esse encontro em forma de vídeo lá na plataforma, se você não puder estar presente aqui, você pode assistir esse vídeo lá na plataforma, que lá eu tenho como a plataforma me fala se você assistiu ou não, e eu tenho como computar a participação de vocês. Então, esse 80% é de assistir os vídeos ou participar ao vivo aqui com a gente, tá? Nós também vamos ficar de olho na realização das atividades na plataforma, na plataforma ao final de cada módulo. Eu já vou explicar como é que serão os módulos. Nós temos algumas atividades para vocês fazerem. São perguntas simples e importante já falar para vocês o seguinte: as perguntas que estão lá na parte de xadrez, né, movimento de peça, domínio de centro quando chegar mais para frente e tal, as questões de xadrez que nós colocamos lá são as questões que a gente pode colocar para os nossos alunos. Então, não são perguntas difíceis que tem que saber muita coisa de xadrez, não. São justamente as perguntas que nós faríamos, que nós já fizemos e faremos para os nossos alunos, tá bom? Então é bem tranquilo realizar essas atividades. E a gente tem uma avaliação no final do módulo, também muito simples. A avaliação é sobre como se estivéssemos perguntando para o aluno sobre o que foi explicado, e vocês vão ver que isso não é difícil, esses requisitos não são difíceis, mas a gente precisa do empenho de vocês, a gente precisa da participação para a gente emitir o certificado, tá? Então, a estrutura do curso vão ser 8 módulos, né? Cada um módulo por semana. Todos os módulos vão estar lá na plataforma do sistema. Esse encontro é uma vez por módulo, tá? Tem as videoaulas, as atividades e a atividade avaliativa de cada módulo. Então, isso aí eu já expliquei. Essa vai ser a nossa estrutura que nós vamos utilizar. No primeiro módulo, que esse começa agora, esse começou hoje, o primeiro módulo, além dessa apresentação que eu faço para vocês, eu vou fazer, ainda nessa apresentação, uma abordagem sobre por que ensinar o xadrez nas escolas, e aí lá na plataforma a gente tem esse conteúdo também gravado, que na verdade não está lá ainda, porque essa fala minha hoje com vocês vai ser transformada nesse vídeo que vai estar lá disponível para vocês. Além desse vídeo, vocês vão ter lá uns PDFs de alguns artigos, algumas publicações, para vocês irem lendo durante o curso. Então, são artigos e tem dissertações, tem teses, que estão lá para vocês irem lendo aos poucos, porque são muitos textos, às vezes a gente não consegue ler com rapidez, mas estão lá como arquivo para vocês. Vocês podem baixar, podem imprimir, podem usar da forma que acharem melhor. Não é nada assim, eu preciso ir lá correndo, baixar os arquivos, ler tudinho que vai ter prova sobre eles. Os artigos, não. Os artigos estão lá como suporte para o curso, né? A parte mais pedagógica do xadrez nas escolas. E aí, nesse módulo 1, a gente já entra com o movimento do rei e do peão. Para muitos de vocês, pela aquela enquete que nós fizemos, aquele questionário que nós fizemos, muitos de vocês já sabem o movimento das peças, sabem jogar xadrez. Então a gente vai passar pelo movimento das peças rei e peão, tem que explicar novamente. E como que a gente ensina o movimento de rei e peão na sala de aula, os erros que os alunos cometem, qual que é a forma que eles entendem, que a gente já percebeu que eles entendem melhor, né, o que é importante frisar em cada momento. Por exemplo,
Quando a gente ensina o movimento do peão, a gente já não ensina na mesma aula o movimento do en passant, por exemplo. A gente já entendeu, já percebeu que eles confundem muito. Então a gente deixa isso lá na frente como movimentos especiais, né? A promoção também, a gente... mas a promoção é um evento que eles adoram. Sim, mas o peão... Na verdade, o peão é a peça mais complicada do xadrez, é a que tem mais regras, né? Se a gente pegar as outras peças, elas movem da mesma forma que capturam, não tem regra especial, né? Tirando o rei e a torre que fazem um roque ali, mas o peão é que tem mais regrinhas, né? Então a gente ensina o movimento do peão, o básico, como que ele se move e como ele captura, e aí o que é importante é que a gente já passa para jogos adaptados, com aquilo que ele aprendeu. Então, se ele sabe só mover o peão, nós vamos jogar jogos só com os peões. Se ele sabe mover o peão e o rei, nós vamos fazer jogos com o peão e rei. Essa é uma forma que eles acabam entendendo de maneira mais fácil e fixando de maneira melhor, mais eficaz. Tá? Então, toda a estrutura do curso vai ter esse momento de como ensinar isso e os jogos adaptados para isso, né? Nós estamos falando de ensinar o xadrez lá na escola, para a criança que está aprendendo, ou para a criança que está vindo do aprendizado na escola, não é o treinamento em si. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. No módulo 2, a gente vai continuar com o movimento das peças, vamos falar sobre o bispo, a torre, a dama e o cavalo, como ensinar essas peças, jogos adaptados com essas peças e as situações práticas de sala de aula. Parece muita coisa, mas um módulo é uma semana. Então você vai ter lá um vídeo falando, o nosso vídeo explicando, um PDF do nosso material impresso, que é para vocês terem como referência como que a gente trabalha isso com material impresso, exercícios para praticarem, e eu vou abrir a plataforma já para mostrar para vocês. E aí, nesse vídeo e na aula ao vivo, a gente vai mostrar e falar sobre as situações práticas de sala de aula. Tá? No terceiro módulo, a gente vai falar só sobre jogos, alguns jogos adaptados. Por quê? Porque eles já sabem mover todas as peças, mas eles ainda não têm o movimento de maneira natural. A gente sabe que tem que ter um tempo, uma prática para a criança começar. Mas quando eles aprendem o movimento das peças, poxa, o aluno vive deixando lá entrega um cavalo, entrega uma torre, entrega um bispo, isso é natural, esse é o momento que eles estão. Então a gente cria vários jogos para eles exercitarem esses movimentos e começar a desenvolver já a atenção, a percepção, né? Eu vou jogar aqui não, porque tem uma peça ameaçando, vou jogar ali, né? E aí a gente faz exercício para movimento de cavalo, faz o jogo da velha de xadrez, que eu acho que muita gente conhece. Tem o Resta 1, que é o xadrez solo, tem o Caça ao Tesouro, que é um jogo também que a gente faz. Depois nós vamos ter outro momento com jogos adaptados, que a gente entra com outros jogos que muitos de vocês já conhecem, que é o Loser, né, Australiana, esse tipo de jogos que às vezes o jogador de xadrez ele evita. Eu cansei de ouvir nas competições aí, não, mas Australiana não é xadrez e tal. Mas as crianças adoram e eles estão exercitando o raciocínio, o desenvolvimento com esses jogos, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso. No módulo 4, então até aqui eles estão jogando jogos com o tabuleiro de xadrez, adaptados com as regras do xadrez, porém ainda não aprenderam o conceito de cheque, checkmate, lance regular, casos de empate, aí exercício de mate em um lance, jogos adaptados novamente. Por que a gente separa isso? Porque o conceito de checkmate é um conceito que é demorado para eles entenderem, né? O que normalmente eles pensam é que capturar o rei acabou o jogo. E quando a gente deixa eles praticando bastante, sabe os movimentos, aí a gente entra com os conceitos de cheque, checkmate, lance regular. Casos de empate também a gente não vai abordar com as crianças na escola, os casos assim de regras da FIDE lá, por exemplo, né? A gente vai falar dos principais casos, dos mais comuns, né? Por exemplo, lance irregular. A gente vai falar
vai citar, ó, quando você fizer a promoção, você avança o peão, troca a peça, depois aciona o relógio. Se você acionar o relógio antes de colocar outra peça, é um lance irregular. Mas na escola não é assim. Na escola é um pouco mais leve. Então a gente cita, a gente fala. Ah, mas o meu aluno quer jogar um torneio. Aí a gente vai pegar esse aluno e falar, ó, lembra, lance irregular assim. O que é importante ensinar neste momento, de lances irregulares, de checkmate e tudo, é o principal, né? Ó, você não pode colocar o rei numa casa ameaçada por outra peça, né? Se o rei estiver ameaçado, você é obrigado a tirar, e assim vai. Nós vamos passar por isso também, sempre com jogos adaptados, tá? Esses jogos adaptados são um coringa pra gente, porque às vezes a gente tem que explicar alguma coisa durante a aula, e a nossa aula na escola tem 50 minutos, eles demoraram 10 para montar os tabuleiros, e aí demoraram mais um tempo para ter harmonia na sala, aí você explica uma coisinha, um conceito, quando vocês resolvem colocar para jogar, faltam 20 minutos para a aula acabar, 15 minutos para a aula acabar, e aí nunca conseguem jogar uma partida completa, se for uma aula só. Aí a gente usa os jogos adaptados também para isso. Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada aos iniciantes. Eles pegam muito em várias peças antes de efetuar a jogada. Sim. Aí nesse caso, tem que explicar logo. Natan, a gente faz o seguinte, a gente, no comecinho, né, tá aprendendo o movimento das peças, a gente não cobra, não. Mas quando a gente começa a falar sobre os lances irregulares, a gente já começa a cobrar, ó, não pode, se tocar na peça, tem que jogar com ela. É um pouco delicado, porque depende também do momento de cada turma, mas é bom desde o início você já falar isso, porque trabalhar isso, a peça tocada e a peça mexida, a gente está trabalhando a ansiedade. A gente está fazendo com que eles controlem a ansiedade, né? Não tenha o movimento imediato. Então a gente fala logo, fala rápido, mas assim, depois que a gente estiver mexendo com todas as peças direitinho, sabendo as principais regras, a gente começa a bater na tecla. Às vezes na escola acontece o seguinte, a criança toca numa peça, aí vai e joga com outra. Aí o adversário reclama. Aí quando você vai lá, ele fala assim, não, mas ele fez isso e eu deixei ele jogar. Aí a gente começa a falar, tá vendo? Ó, por isso que tem a regra. Você deixou porque você quis. Agora você não pode cobrar, ah não, mas ele é meu amigo, ele vai deixar também. Aí ó, para não ter confusão, então ninguém pode, não pode deixar. A regra é maior do que a amizade de vocês, né? Pegou numa peça, tem que jogar. Então assim, é importante falar desde o início, tá, Natan? Sim, entendi. É importante falar desde o início e com jeito ali, colocando... Porque a gente está trabalhando justamente isso, o controle da ansiedade, né? A honestidade. Aceleração. A gente faz com que as crianças que estão aprendendo xadrez, uma das coisas que a gente ensina muito para eles, que a gente frisa para eles, é a honestidade, né? Porque o jogo de xadrez não tem um árbitro que vai ficar lá apitando lá e falando foi falta sua, foi falta sua. Então, a primeira coisa que a gente fala para eles, ó, cumprimenta o colega antes de jogar. Né? Você tocou na peça mesmo? Toquei. Então, não toquei, não, tem que falar a verdade. Então isso é legal, é importante sim. A gente trabalha os valores muito no xadrez, né? A gente usa o xadrez muito para trabalhar isso. A ética e tudo mais. No quinto módulo, nós vamos falar do loser, australiana, batalha de objetivos e alguns jogos usando cartas, tá? Alguns não são cartas de xadrez, são cartas para jogar jogos de xadrez, nós vamos mostrar para vocês. E aí a gente vai dar algumas soluções para vocês, tá? Então o loser é uma variante do xadrez em que o objetivo é você entregar as peças para o adversário. Aí já não são as regras do xadrez exato, como são, né, originalmente, porque no loser assim, você é obrigado a capturar uma peça quando o adversário coloca essa peça numa casa ameaçada. E é um exercício muito bom para o xadrez escolar, porque as crianças começam a perceber assim, eu vou jogar ali porque ali é uma casa ameaçada. Eles começam a procurar aonde o adversário está ameaçando. Né? Como eu falei lá atrás, no meio dos jogadores de xadrez, eles discriminam um pouco essa prática. Mas isso aí não é xadrez. Tudo bem, não é o xadrez tradicional. É uma variante do xadrez que desenvolve nas crianças essa
esse raciocínio, essa percepção. Ah, eu vou jogar ali porque ali ele vai ter que me capturar com aquela peça, aí eu jogo ali, ele tem que me capturar com aquela peça, e o objetivo do jogo é você entregar suas peças, né? Muda o objetivo e tudo mais. A australiana, que é uma variante do xadrez também, que é jogada em duplas, tá? Vocês vão ver durante o curso que muitas vezes a gente vai fazer atividades em grupo, em duplas, em trio, é o objetivo nosso, né? A australiana uma variante jogada em duplas, eles adoram também. Também tem regras específicas, é muito legal. É o mais legal. Tem a batalha de objetivos, né? Uma variante que nós criamos, uma adaptação que nós criamos para a gente encurtar o jogo e para simplificar ou para começar a desenvolver nas crianças a elaboração de planos. Então, a batalha de objetivos, ele tem um objetivo no jogo. O objetivo dele não vai ser dar o checkmate. O objetivo dele vai ser outro. E aí, quando ele lê o objetivo, quando ele tem o objetivo dele, ele vai fazer um plano para executar aquele objetivo, usando o jogo de xadrez. Então, essa batalha de objetivos, a gente faz com que eles criem planos, e são normalmente planos mais simples do que dar o checkmate. Porque o checkmate envolve todo o jogo, né? Então a batalha de objetivos a gente usa muito e eles adoram, e é muito bom para desenvolver essa questão de fazer planejamento. E as cartas, né? A gente tem vários jogos usando cartas e vocês vão ver depois, aí tem por pontos, tem alguns objetivos também. Para jogar, para treinar finais, a gente usa muitas cartas para determinar uma posição de final, para poder jogar aquele final. E tem pouco tempo de aula, ou então o tema da aula, o assunto que nós estamos trabalhando com eles é jogar, justamente finalizar o jogo, né? Aplicar o checkmate ou conseguir vencer com um pouco de vantagem. A gente faz a batalha de cartas, né? o uso de cartas, para chegar nessas posições e simplificar e eles jogarem. E aí é muito legal também, eles adoram. É o quinto módulo. O sexto módulo, a gente vai falar um pouquinho dos padrões básicos de checkmate, tá? Já entra aqui em coisas mais de xadrez, só que tem o porquê disso, né? Quando a gente ensina para a criança como que você vai aplicar um checkmate de dama e rei contra rei, não só a gente trabalha a memorização, como a gente trabalha o reconhecimento de padrões, a gente trabalha a estratégia, a visão espacial para você cortar o rei, para você determinar aonde o rei vai ficar preso. Então é importante ensinar esses finais básicos também, esses padrões básicos de checkmate, também porque eles vão reconhecer com o tempo isso durante as partidas, né? A criança acaba entendendo e gostando bem de jogar com torre e rei, que ela vai tentar trocar as peças para chegar naquele final que ela gosta, que ela entendeu, que ela sabe fazer. É muito importante e tem os objetivos também, tá? Então, dama e rei contra rei, duas torres e rei contra rei, torre e rei contra rei, e dois bispos e rei contra rei, tá? De novo, o objetivo aqui não é simplesmente ensinar esses padrões para vocês. É relembrar esses padrões, ensinar para quem ainda não sabe, relembrar com vocês e como que a gente trabalha isso com os meninos e por que isso é legal trabalhar com eles, né? Trabalhar a força dos dois bispos junto, a criança pensando como que eu vou articular para levar o meu rei para o centro com os dois bispos, fazer planos, pequenos planos, tá? No módulo 7, nós vamos falar sobre desenvolvimento, planejamento e ataque, né? Abertura, meio jogo e finais. Claro, não vai ser um curso de abertura, um curso de meio jogos, um curso de finais. São os conceitos básicos, também para você se estruturar, para você começar a pensar assim, poxa, eu quero agora aprofundar um pouco no jogo e para ensinar para o meu aluno que está ganhando competições locais. Então, a gente começa a ter algumas noções e como ensinar isso, de que forma, o que é importante ensinar para eles, para os alunos, né, no xadrez escolar, sobre abertura, meio jogo e finais, o desenvolvimento de peças, por que desenvolver as peças, por que atacar o centro, isso aí tudo faz parte do aprendizado deles, para que eles consigam fazer planos, para que eles consigam começar a ter o pensamento estratégico do jogo, né? A gente sabe que cada tema desse exigiria ou exige
um estudo bem aprofundado se for pensar em jogo profissional, em jogo competitivo, né? Finais também, nossa, fantástico, muita coisa. E no módulo 8, nós vamos falar de alguns recursos tecnológicos no ensino do xadrez. Eu vou voltar lá no chess.com, no Lichess e um pouquinho do Swiss Perfect, que é o software que a gente usa para fazer os emparceramentos. O chess.com e o Lichess eu sei que muitos de vocês já usam para jogar, só que nós vamos aproveitar o chess.com e o Lichess para trabalhar outras coisas, outros recursos que eles nos oferecem, né? De treinamento, de estudo, que são muito legais e estão lá disponíveis. É só a gente aprender que está gratuito lá, né? Não precisa nem fazer pagamento. O Swiss Perfect tem um problema que ele é um software pago. Eu tenho a licença dele, mas eu não sei como é que vai vocês todos, né? Como é que vai ser, mas eu tenho que apresentar para vocês, para mostrar como é feito o emparceramento, como que é feito, como são feitas as competições e tudo mais, tá? E aí a gente finaliza essa parte, a gente finaliza o curso com esses 8 módulos, tá? Por favor, me fale as horas para eu me orientar aqui. Ah, agora apareceu aqui. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Até agora só teve uma pergunta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para eu ajudá-los? Boa tarde, Cláudio. Tudo bem, Cláudio? A minha pergunta é, tudo bom. Esse conteúdo, conforme foi apresentado no momento de cada módulo, ele é abordado, por exemplo, para qual segmento ele é possível de desenvolver? Haja visto que você vem numa crescente, por exemplo, este módulo, esse tipo de trabalho, ele é apropriado para o segundo ano do fundamental, para o terceiro ano do fundamental. A gente entra nesse aspecto do curso? Sim. Ô, Cláudio, é o seguinte, quase que a totalidade do curso, ele é recomendado para todas as séries, ou seja, esse assunto tem que ser falado no primeiro, no segundo, terceiro, quarto e quinto. Lógico, se o aluno está no terceiro, ele já viu isso no primeiro e segundo, você não precisa repetir. Mas o aluno do primeiro ano do fundamental tem que ver praticamente todo o assunto desse curso. Tá? O que vai mudar do primeiro? Eu vou colocar o xadrez na minha escola. Aí eu coloquei no primeiro ano do fundamental e coloquei no quinto ano do fundamental. Esse ano. Então ninguém estudou xadrez ainda. Então eu vou ensinar quase todo esse curso no primeiro e quase todo esse curso no quinto. Só a linguagem que vai mudar, a abordagem que vai mudar. Então no primeiro ano ele vai ver todos o movimento de todas as peças, vai ver o que é o cheque e o checkmate. Tá? No quinto ano também, se ele estiver iniciando o xadrez ali. Quando a gente coloca para vocês um PDF do nosso livro, que é do segundo, que é do terceiro, que é do quarto, que é do primeiro, como exemplo, como uma sugestão de atividade, como que a gente trabalha essa atividade. Agora, existe uma questão muito própria de cada escola. A nossa coleção, ela fala com linguagem diferente em cada ano, né? Mas como a gente vai passar para vocês, praticamente, assim, as coisas que são para as crianças menores, a gente deduz rápido. Por exemplo, o jogo da memória. O jogo da memória a gente dificilmente vai fazer no quinto ano. A gente faz no primeiro, faz no segundo. Apesar que o quinto ano também gosta, tá? Mas existe... O nosso foco é a formação de professores de xadrez pedagógico do primeiro ao quinto ano do fundamental. Tá ok? Não sei se eu fui claro na sua explicação, na sua pergunta, mas quando a gente for ensinar os movimentos, quando a gente for ensinar cada momento do módulo, a gente vai usar exemplos de sala de aula. Ó, isso aqui no segundo ano funcionou assim. Ó, esse livro, no primeiro ano, a gente faz uma analogia com a matemática dessa forma. Está só somando pontos. Somou 1 mais 2 mais 3. Mas eu quero fazer isso no quinto ano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer que o peão vale 1, o cavalo vale 3, o bispo vale 3, a torre vale 5, só que o total de pontos no final vai ser a multiplicação desses pontos. Beleza. A gente tem recursos para adaptar a atividade para cada série. E nas videoaulas tá também. Bom? E as videoaulas a gente faz para isso, né? Para mostrar as situações de sala de aula.
Tá legal, Cláudio? Ô, Cláudio, foi você que conversou hoje com a gente aqui? Foi sim, cara. Foi. Ah. Minha mãe com ele, você no vídeo aí. Eu estava reconhecendo sua foto. Eu estava Legal. reconhecendo sua foto. Pessoal, fala. Uma pergunta, meu nome é Marco Montenegro, eu sou aqui do Rio. Eu queria só tirar uma dúvida. Eu entrei pela conta da minha esposa. Uhum. Tá. Como é que tem algum problema? Como é que eu me identifico para provar que eu estou participando? Fica difícil aqui. Eu vou colocar a presença para a Fernanda e aí depois eu vou descobrir que é você. Né? Mas você é o Michael, né? Isso, Marco Montenegro. Isso Mas eu mandei no chat, até mandei no chat para poder identificar ele. Tá legal. Eu vou achar uma solução para isso, Michael, porque pode ter mais casos, né? E de repente, justamente usar o chat, porque o chat fica gravado também, fica tudo gravado, né? Aí a gente, quando for dar a presença para a Fernanda, vai falar, pô, mas não tem Fernanda aqui. Aí nós vamos ver lá no site que é o Michael. Fernanda/Maicon Montenegro, tá tudo resolvido. Beleza. Muito obrigado. Estou adorando a live, estou entendendo bem aqui, está bem esclarecedor. Valeu, obrigado. Ô pessoal, vamos lá, Matheus. Opa. Boa noite a todos e a todas. A live está sendo muito boa, graças a Deus. A minha pergunta é o seguinte, eu se formando aqui nesse curso e tal, eu posso organizar campeonato, coisa assim? Ô Matheus, esse posso é relativo, né? Uhum. Por exemplo, você quer organizar um campeonato na sua escola, você vai ter capacidade para isso. Agora, assim, eu quero realizar um campeonato brasileiro na minha cidade. Aí a Confederação Brasileira de Xadrez vai falar, não, você não pode. Você precisa ser um árbitro oficial da federação, né? O nosso curso, ele não é um curso que te dá um certificado da Confederação Brasileira de Xadrez, né? É um curso de formação que é respeitado, a gente é conhecido, a gente tem... na verdade, porque o Ministério da Educação não regulamentou ainda a profissão do professor de xadrez nas escolas, que é o nosso foco. Então, quem que dá aula de xadrez nas escolas? São os professores de outras disciplinas, são os especialistas que às vezes não são formados, mas a escola coloca o professor lá como contratação, como projeto. Então, assim, ainda não está regulamentado, né? Eu acho, assim, opinião mesmo, achismo meu, que não demora a ter esse movimento, porque está crescendo muito. As escolas estão colocando xadrez. Aqui em Juiz de Fora, há 10 anos atrás, mais ou menos, tinha 3 professores de xadrez. Hoje, eu não sei quantos tem. Assim, já tem professores que eu não tenho conhecimento, né? Que eu nem sei que estava dando aula. Já fizeram o curso com a gente. Mas aqui no meu bairro eu dou aula numa escola, eu dou aula na igreja, eu dou aula ali. Tá indo. Tá? Dou aula pro meu filho. Entendi. Professor? Pois não. Boa noite. Boa noite, Miguel. Falo aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Ontem eu assisti a live e não sei se foi de ontem ou da semana passada, eu vi uma frase bem interessante e legal que foi: tem que ensinar o aluno a não ser competitivo, e sim em aprender, né? Xadrez pedagógico e não xadrez competitivo. Sabe-se que existe muita competitividade e eu estou fazendo esse curso não porque eu sou professor ou alguma coisa assim, porque quando me aposentar eu quero ser voluntário Legal. as crianças e ajudar a aprender xadrez. Legal. E aí como que se lida nessa questão de competitividade? Porque tem aquele aluno que vai se destacar e ele já vai querer sair na frente, ele vai querer ensinar os demais como movimenta cavalo e eles estão aprendendo uma parte que ainda não chegou lá. Como que se lida com isso? Ô Miguel, a prática em sala de aula me ensinou uma coisa, né? Em todas as áreas acontece isso. A criança sempre tem num grupo aqueles que têm mais facilidade para uma coisa ou habilidades, suas inteligências múltiplas. E aí vai acontecer na sua sala de aula, numa sala de aula, de ter um aluno que já teve contato com xadrez em casa, que o pai já ensinou, ou que ele realmente pegou muito mais rápido, já conseguiu perceber mais rápido. Isso é natural acontecer. E aí,
Quando ele se prontifica a ajudar o colega, né? Ah, não, mas o cavalo é assim, eu já aprendi. Deixa tranquilo, deixa solto, deixa eles se relacionarem. Esse contato entre eles, conflito, até certo nível, é natural e é positivo. A competitividade, ela em nível sem exagero, né, a competitividade natural de qualquer esporte, ela desenvolve na criança a busca pelo conhecimento, para aprimorar, para treinar, para melhorar. O que não pode haver é aquela competitividade aquela que massacra, né? Aquele menino que quer humilhar o outro, que quer diminuir o outro. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas situações para fazer que seja uma experiência positiva para os dois. Vai acontecer sim, tem até certo ponto é legal, tem que deixar acontecer, mas o nosso foco não é estimular isso. Nosso foco não é falar assim, ó, vocês vão aprender xadrez esse ano, porque o ano que vem vocês vão disputar o Campeonato Brasileiro de Xadrez, vão estudar e vão ter que ganhar da escola tal. Não é esse o foco, mas que é natural deles, e a gente tem que equilibrar isso, tá? A gente teve uma competição aqui em Juiz de Fora entre as escolas municipais, que nós organizamos, que havia uma rixa entre bairros. Tinha um bairro que historicamente tinha uma rixa com outro bairro. E aí as crianças foram jogar o campeonato de xadrez de escolas desses bairros. E dentro dessa competição houve um atrito. Então, assim, existe uma situação, um contexto todo externo ao xadrez que acirrou a competitividade. Então, ali, o que a gente fez? A gente chamou os envolvidos e mostramos, poxa, vamos usar isso para a gente crescer, para melhorar, para aprender. Então, já que ele ganhou, dá o parabéns para ele, estuda para você ganhar da próxima. Ele ganhou porque ele teve mérito, porque ele treinou mais. Então, é muito da família, da casa, a competitividade é muito disso. Você pode ter certeza que aquela criança que é mais competitiva no esporte, na matemática, porque tem isso também, que quer fazer o exercício primeiro que o outro, eles vão ser mais competitivos no xadrez e vão acabar desenvolvendo mais rápido que outros, porque eles vão querer ganhar. E a gente criou esses jogos adaptados justamente para diversificar quem ganha, né? Por exemplo, alguns jogos adaptados que a gente criou, aquele que envolve, dos jogos que envolve cartas, uma criança pode tirar lá uma dama, uma torre e um cavalo e jogar contra o outro que é bom, que joga bem xadrez, mas ele tirou um bispo e 2 peões. Aí esse aqui está muito mais forte que o outro, ele vai acabar vencendo uma vez. Envolveu um fator sorte, né? E isso é legal trabalhar, porque quem está com menos peças, com menos força no jogo, ele tem que procurar a se expor menos e tudo, né? E a gente tenta ensinar essas duas coisas para eles. E aí a gente dá a chance daquele que nunca ganhar no jogo da velha do xadrez, ganhar no papa-capim, que ele sai capturando mais peças. Mas é uma questão muito maior, né? A competitividade. Envolve muito a família também. Tem uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta aqui que é... Tem uma pergunta aqui do Dirceu. Dirceu. Ele perguntou se a gente vai passar para os alunos, para eles, uma sequência pedagógica, se vai ensinar eles a montar um plano de ensino. Você quer responder? Quer que eu responda? Ô Dirceu, a sua pergunta foi se a gente vai passar para vocês uma sequência, um plano de ensino, né? Uma ideia de o que eu tenho que ensinar primeiro, o que eu tenho que ensinar depois. É exatamente a sequência desse curso. É exatamente o que nós fizemos, mostrar para vocês como a gente ensina na escola. Tanto é que em alguns vídeos, alguns vídeos nossos, a fala nossa com vocês, a linguagem, parece que está falando com criança, porque foi feito para isso. Ó, a gente fala assim, ó, vamos ensinar o movimento do cavalo, segundo ano fundamental, primeiro ano fundamental. Tem gente que ensina cavalo, falando a palavra cavalo. Tem gente que ensina 1, 2 e vira para o lado. Tem gente que ensina que tem que fazer um L. Tem gente que fala pocotó, pocotó, pocotó. Aí a gente vai conversar isso com vocês, né? E como que tem funcionado com eles. Então a sequência é essa que nós estamos passando para vocês, basicamente. Lógico, tirando a parte do final ali de Swiss Perfect, eles não precisam e tudo mais.
mas a forma com que nós colocamos para vocês. Inclusive, lá na plataforma, vocês vão ter em cada aula de xadrez, né, das peças e tudo, o capítulo do nosso livro, sobre aquilo que é o livro do aluno. O capítulo do livro do aluno, para vocês terem como referência. É um PDF, vocês vão poder baixar, vocês vão falar, poxa, eu vou ensinar esse movimento, tem aqui como eles fazem e eu vou usar isso como referência, né? Tá legal, Liceu? Pessoal, já são 8 horas. De nada, Liceu. Eu vou tentar passar mais uma parte que eu queria falar hoje com vocês rapidamente, para acirrar e para motivar um pouquinho a galera, um pouquinho mais, né? Porque eu vi que o pessoal tá muito animado. Então, ó, só para falar, eu coloquei para vocês aquela imagem, aquela frase do Montaigne, esse cara aqui que é o Michel Montaigne. Oi? Nada. O Montaigne, ele foi um filósofo, né, um político, um jurista francês, lá do século XVI, e ele falou, é dele aquela frase, o xadrez é muita arte para ser ciência e muita ciência para ser arte. No século XVI, já naquela época, o Montaigne já falava o seguinte, ele defendia uma educação que não fosse uma educação livresca, né? Ele defendia que o jovem deveria aprender para a vida, aprender para tirar conclusões, para ter uma consciência ética. Ele falava isso lá no século XVI. Eu toda hora estou saindo aqui, gente, porque o pessoal está entrando ali. Então, a ideia dele era que a educação tinha que ser voltada para a formação moral mesmo, né? E aí, quando ele fala que o xadrez é muito jogo para ser arte, né? Ele está colocando assim, será que existe um antagonismo entre ciência e arte, né? E eu achei interessante essa frase porque eu lembrei, quando eu li essa frase do Montaigne, eu lembrei de uma outra personalidade, de um artista, que você já deve ter ouvido falar, que é o Marcel Duchamp. O Montaigne colocou xadrez e arte como, né, um versus ali no meio, né? E o Marcel Duchamp, que já está no século XIX, foi um escultor, um pintor. Ele jogava xadrez, era um enxadrista. E o Marcel Duchamp, ele era contra essa arte retineira, essa arte de bater o olho bonito por olho, né? Ele defendia uma arte mais cerebral. E ele criou um movimento chamado Ready-Made, né, que era... ele pegava coisas prontas da indústria, né, um objeto, um cabide, um vaso sanitário, e colocava isso numa exposição de arte. Para quê? Ele queria justamente provocar nas pessoas uma forma diferente de enxergar aquilo, né? E aí a gente, poxa, a arte cerebral. E o Duchamp era um apaixonado por xadrez. Então, por que eu falei dessas duas pessoas, né, desses dois grandes nomes? Porque é tudo isso, né? Poxa, é muita arte para ser ciência, é muita ciência para ser arte, mas eu posso enxergar como arte cerebral. É uma arte que não está só no desenho da peça, na cor do tabuleiro, se é de madeira, se é de pedra, né? É uma arte que está pela beleza da intenção, do pensamento envolvido nos movimentos. É uma beleza que está, quando a gente choca... Eu ainda, né, depois de ver tantas partidas e acompanhar xadrez há tanto tempo, tem coisas que eu fico assim, chocado de ver como que a pessoa conseguiu ver daquela forma e ter aquela percepção, aquela intuição, né? Esse mês passado mesmo, começo desse mês, não estou lembrado, um brasileiro chamado Luiz Paulo Supp, que é um grande mestre, ele estava jogando contra o campeão mundial na internet, e ele faz um lance de dama lá, sacrificando a dama, que o campeão mundial fica espantado e fala, caramba, não acredito. Ele até brinca, é sujeira, mas no bom sentido. E assim, é surpreendente. Então a arte do xadrez está aí também, na beleza das ideias. Então, quando a gente consegue, eu acho que o nosso objetivo assim, final com o xadrez escolar é fazer a criança enxergar a beleza dessas ideias. Quando ela entende, quando ela começa a entender o jogo, a entender que, poxa,
olha que lindo, eu dei um ataque duplo, olha que lindo, eu sacrifiquei esse cavalo para dar um ataque duplo na dama e rei. Aí ele pegou a essência do xadrez, e aí ele não para de jogar mais, ele vai levar isso para a vida, vai levar para a família, vai levar... E aí ele já está pensando outras coisas, está começando a relacionar uma coisa com a outra, já está desenvolvendo a capacidade de abstração dele, é onde a gente quer chegar. A sementinha está sendo plantada, né? A sementinha foi plantada e germinou, e outra coisa. Aqui, ó, só para vocês verem algumas obras do Duchamp, né? Ele pega uma roda de bicicleta e coloca lá na exposição e, poxa, aí a pessoa chega e fala, isso é uma roda de bicicleta, né? Mas o que causou? Qual que é a sua intenção? Qual que é a intenção dele em fazer você enxergar uma coisa dessa numa galeria de arte, né? Enfim, não sou um conhecedor de arte, mas eu adoro esse exemplo do Duchamp. Eu coloquei aqui algumas razões para que o xadrez seja ensinado para as crianças na escola e colocamos essas razões no Instagram, tá? O primeiro motivo que eu coloco aqui é que o xadrez estimula a atenção e a concentração da criança. Então, eu queria que esses 10 motivos fossem lidos por vocês com bastante atenção, para quando vocês chegarem em sala de aula, ou quando vocês estiverem estudando um pouco do nosso curso, vocês lembrarem de quais são as razões que fizeram a gente tomar a decisão de trabalhar o xadrez na escola. Então, a minha razão não é que eu quero levar o aluno para ser campeão mundial de xadrez. Não é essa. A minha intenção é estimular a atenção e a concentração da criança. E o xadrez tem essa capacidade. Quem assistiu a live com o Rodrigo ontem pôde ver que o xadrez está casadinho, né, com as recomendações do Ministério da Educação para o que deve ser trabalhado com as crianças. Né? Tem que desenvolver a concentração, tem que desenvolver a capacidade, as inteligências múltiplas, a capacidade de raciocínio, de tomada de decisões, tem que desenvolver. E o xadrez, uma delas é a concentração da criança. Por que estimula a atenção da criança? Porque quando ele está, naquele momento que está aprendendo a mover as peças, as crianças começam a perder as peças. Jogo cavalo e a torre capturou, você não viu que a torre estava ameaçando aquela casa. Então, começa aí, a criança fala, poxa, eu tenho que tomar mais cuidado, prestar mais atenção no que eu estou fazendo. E se ela jogar só esse nível de xadrez durante um tempo, só de fazer esse exercício de pensar assim, eu tenho que prestar mais atenção, a gente já está desenvolvendo na criança uma habilidade que a gente queria, que é de começar a desenvolver essa capacidade de atenção e concentração. Então, o segundo motivo que eu coloco, que depois está tudo lá para vocês revisarem, tá? Essa apresentação vai estar na aula também na plataforma. O xadrez desperta o valor do respeito da criança em relação ao seu adversário. A partir do momento que você colocar duas crianças de frente a um tabuleiro de xadrez, seja para fazer o primeiro exercício, só para mover peões, você fala assim, cumprimenta o colega. Cumprimenta o colega e deseja uma boa partida. E quando terminar, parabéns. Isso é muito importante, porque a gente está fazendo com que eles desenvolvam respeito, que eles entendam que o outro venceu porque se preparou melhor, eu respeito o meu adversário. Não tem aquela coisa, no xadrez não tem aquela coisa de você perder uma partida e xingar o adversário, não tem, né? Pode acontecer uma vez ou outra numa competição, uma pessoa que ficou irritada com a outra, pode, mas é porque ela não trabalhou bem essa questão do respeito quando estava aprendendo a jogar xadrez. Tá? Então, a partir do primeiro momento que você colocar duas crianças de frente uma para a outra no tabuleiro, para jogar o jogo da velha de xadrez, você fala, deseja boa partida para o seu colega e bom jogo para vocês, eu quero que vocês se divirtam, eu quero que vocês façam o melhor jogo possível, mas é um jogo, é um esporte sadio, tem que ter respeito. Né? E isso a gente faz hoje. Nós realizamos aqui em Juiz de Fora, em 2014, o Campeonato Mundial de Xadrez Escolar. Pela primeira vez fora da Europa, veio para cá, um hotel aqui em Juiz de Fora, nós que fomos os responsáveis por essa competição. Subi no mezanino, assim, antes de começar a partida, aquele mar de mesas com as crianças para jogar. E era o momento mais bonito
do campeonato. A hora que o árbitro falava que podia acionar os relógios, todo mundo estendia a mão, cumprimentava, e tudo com toquinho, né, de 7, 8, 9. Na verdade, o campeonato mundial foi de 7 até 17 anos, né? E sem o árbitro falar nada. E o árbitro não fala assim, cumprimento, às vezes até, de vez em quando até o árbitro fala, podem cumprimentar o seu adversário, mas normalmente negras acionam o relógio, vai todo mundo cumprimentar o colega e desejar boa partida. Assim como acontece no jogo de tênis, por exemplo, né? Até no boxe acontece isso, né? Vai começar lá, inicialmente eles estão com aquelas caras feias lá e tal, mas quando termina, tá abraçando e... Enfim, esporte, né? O xadrez promove a paciência. As crianças hoje são impacientes, mais do que antes, porque o mundo delas é muito mais rápido do que o nosso, pelo menos o meu. E elas querem tudo muito imediatamente, a resposta tem que ser agora, né? E o xadrez, eles não estão percebendo isso não, mas eles estão trabalhando a paciência, porque você quer fazer aquele movimento, ixi Maria, quando eu fazia, quando eu tomava decisão rápida, eu entregava a peça, então eu vou começar a pensar com mais calma. Eu vou mexer lá, não, mas será que vai dar certo? Deixa eu pensar um pouquinho mais. Vai treinando a paciência, né? E aí vai. Eu acho que é fácil perceber isso. Mesmo porque as pessoas que não jogam xadrez falam que não tem paciência para jogar xadrez. Mal sabem eles que quando a gente está envolvido numa partida de xadrez, a gente não vê o tempo passar, né? Eu acho que todo mundo que joga aqui sabe disso, né? Começou a jogar na internet, então é um problema, né? Se tiver... a esposa manda desligar, o marido manda desligar, né? Porque se deixar, envolve mesmo. O xadrez estimula a memória, tá? Pessoal, a memória, quando a gente fala que o xadrez estimula a memória, nós não estamos falando somente da memorização das regras, não. Inicialmente, sim. Primeiro ano, segundo ano, início quando as crianças estão aprendendo a jogar xadrez, a memória que nós estamos trabalhando com eles é essa memória imediata de regras, né? Como é que anda o bispo mesmo e tal. Mas a médio prazo não é essa memória que nós estamos falando, são as posições, a memória visual, né? Então, assim, você acaba sem perceber, voltando, buscando na sua memória as posições similares, as coisas que aconteceram para você tomar decisões, tá? A gente colocou um vídeo numa das aulas do curso, tem um vídeo que alguns de vocês devem ter visto, que é falando sobre o Magnus Carlsen, falando sobre a carreira dele e tal. Em determinado momento fala que um enxadrista profissional, foi colocado um enxadrista profissional e um enxadrista amador, e determinadas posições para ele jogar, e enquanto eles estavam pensando nas posições, eles eram como é que chama? A dinâmica cerebral era avaliada, né? Qual região do cérebro estava sendo ativada naquele momento. E aí eles identificaram que o enxadrista mais experiente, ele ativa regiões do cérebro ligadas à memória de longo prazo. E o enxadrista mais amador, né, assim, bem iniciante, ele está buscando as informações visuais, a região do cérebro ligada à informação visual. Então, quando você vai praticando aquelas situações que vão acontecendo em cada partida, você busca na sua memória de longo prazo. Você busca na memória situações parecidas, padrões parecidos para tomar a sua decisão, tá? Não é voluntário, é um exercício de jogar, né? O exercício de estudar xadrez e jogar, tá? Por isso que a gente ensina lá os padrões de checkmate. Aquele padrão, o aluno reconhece durante a partida, ele busca na memória um padrão e vai tentar chegar naquilo ali se ele vê que a situação está propícia para aquilo, né? Se ele perceber isso. 5. O xadrez ensina a criança a ter responsabilidades, tá? Responsabilidade é muito legal porque você só melhora no xadrez se você se dedicar, se você fizer a tarefa que está no livro, se você entrar no site e fizer os exercícios. Então existe uma rotina para isso, é o que a gente tenta passar com o nosso sistema de ensino. Vou tentar passar mais rápido porque o nosso tempo está acabando. O xadrez aumenta a autoestima da criança. Essa da foto, não sei se vocês conhecem, ela se chama Fiona Mutesi, ela é uma enxadrista de Uganda, foi protagonista de um filme recente da Disney chamado A Rainha de Catuê,
E ela é uma menina que nasceu em extrema pobreza e morava numa favela de Uganda, né? Morava na favela de um país pobre, de uma cidade pobre de um país... Enfim, a Fiona conseguiu vencer na vida em termos de dignidade, financeiramente também, de conseguir uma casa para a família, de conseguir melhorar a situação da família através do xadrez. E, mas é um caso, né? É um exemplo. Não, a autoestima da criança ela é afetada imediatamente. A criança começou a jogar xadrez, ela já começa a trabalhar a autoestima, porque ela tem que tomar decisões e tem que assumir a consequência da decisão que ela tomou. Então, a partir do momento que a criança exercitou, eu vou fazer isso por causa disso, mas aí eu fiz, deu errado, perdi, nossa, foi eu mesmo que não pensei direito, tem que pensar melhor. Esse exercício de tomar decisões, faz a criança desenvolver a autoestima, tá? Isso aí é muito legal. E sem contar que ela chega em casa e aí o tio fala, você aprendeu a jogar xadrez, caramba, você é inteligente, hein? Aí ela já fica, opa, eu sou inteligente, né? Esse exemplo é típico, eu adoro, porque isso acontece em batata. Aprendeu a jogar xadrez, os parentes, os vizinhos falam, nossa, você sabe jogar xadrez, fala para a criança de 7 anos de idade, você sabe jogar xadrez, como você é inteligente. Aí pronto, o primeiro passo para a criança ganhar autoestima é, poxa, peraí, então eu sou inteligente, eu consigo melhorar na matemática, aí vai, né? Razão número 7, o xadrez estimula o raciocínio lógico. Pessoal, o raciocínio lógico está ligado ao xadrez, assim, o xadrez está muito parecido, né, com a matemática, muito parecido com a música, quanto ao desenvolvimento da lógica. O xadrez ele faz com que a criança exercite muito a abstração, o raciocínio abstrato, a lógica, eu vou fazer isso por causa disso, eu vou fazer isso devido a isso, eu vou fazer isso para depois fazer isso. Então o raciocínio lógico ele é exercitado muito com o xadrez, assim como na matemática, assim como na música, e eu acho que é uma dos maiores ganhos da prática do xadrez o desenvolvimento da capacidade de abstração, e por isso é tão importante começar o xadrez, ensinar o xadrez nos anos iniciais, porque nos anos iniciais as crianças são muito concretas, né? É a fase deles serem concretos, estão saindo ali da educação infantil. Então, nós vamos pegar um jogo concreto, né? Que são peças e jogar fisicamente o concreto e trabalhar, promover situações abstratas. Então, por algum motivo o negócio está... Então essa questão de promover a abstração é um dos maiores ganhos. E no Fundamental 1 é a hora que a criança tem que desenvolver isso na criança, porque a escola chega no Fundamental 2 já entrando com matérias, com disciplinas abstratas, matemática, física, física no final do ensino fundamental, né, ali no 9º ano ainda. Eliano, acho que é a bateria, cara, confere lá. Então, confere, tá ligado? Tá sim. Deu um anúncio de bateria. Embaixo, lá no colo. Tá? Ele falou que a bateria tá ficando fraca. Então, é o momento de começar a desenvolver o abstrato. Porque quando chegar lá no 6º ano, que começar a ver as expressões matemáticas e começar a ter disciplinas que nada é concreto, né? Aí o professor começa a falar... O professor de biologia, de ciências, começa a falar da célula, e ele não consegue pegar na célula, e fala do que tem lá dentro, ele tem que imaginar aquilo, né? Falou do Sol, falou da Lua, eu estou vendo, não, mas aí tem um movimento do planeta em torno, aí você tem que imaginar muito. E aí a criança que não desenvolveu a capacidade de abstração com jogos no Fundamental 1, ela tem dificuldade disso. Não é só o xadrez, isso não é um benefício exclusivo do xadrez, mas o xadrez promove, estimula esse tipo de raciocínio, né? A abstração. O xadrez motiva a criança a tomar decisões, né? Como eu já falei, você tem que toda hora tomar decisão. É engraçado, numa partida, você toma decisões, se são 40 lances, 30 lances de uma partida, você toma 30 decisões, né? Você tem que analisar a situação e tomar a decisão, né?
Então eu quero muito que vocês percebam que o objetivo aqui é que vocês tenham essas razões como um guia, né? Eu quero estimular a capacidade de dedução da criança. Legal, a gente vai ensinar ataque duplo, ataque descoberto lá na frente, ensinar as coisas mais técnicas, mas por que isso? Porque com isso a gente está trabalhando a dedução, né? Bem, se ele jogou o cavalo ali, ele está esperando que eu jogue meu rei ali para ele me dar um cheque duplo. Se ele jogou esse peãozinho para frente é porque ele está querendo depois fazer isso. Aí ele vai avaliando a situação e deduzindo o que pode acontecer, né, qual é a intenção do adversário. Com isso ele aumenta a habilidade da criança fazer previsões, né? Dedução está muito ligado a previsões, observar algo de forma antecipada. Se você está deduzindo que a intenção é X, você faz uma previsão. Não, então eu vou fazer isso, eu estou achando que ele vai fazer isso, se ele fizer dessa forma eu faço daquela. Então assim, tudo está encaixando, né? A gente vai aos poucos, começa ensinando o movimento das peças. Com que objetivo? Lógico, o primeiro objetivo é ensinar o movimento das peças para ele aprender o jogo. Mas trabalhando memorização, trabalhando lateralidade, o que é uma diagonal, o que é uma vertical, o que é uma horizontal. No xadrez, por exemplo, a distância entre os pontos do tabuleiro, as distâncias não são distâncias medidas em centímetros, né? No tabuleiro, as distâncias são medidas em movimentos. Então, uma diagonal tem o mesmo tamanho de uma coluna. Vamos ver isso depois, mas a gente está ensinando, fazendo com que eles pensem de várias formas, né? No segundo momento, a gente ensinou o padrão de checkmate, mas com que objetivo? Né? Além de aprender o jogo. Com o objetivo dele começar a fazer pequenos planos, de desenvolver a capacidade de abstração, de prever o que o outro vai fazer e tudo mais. Então, eu queria hoje falar um pouco disso com vocês, mostrar para vocês essas ideias, por que ensinar o xadrez na escola, do ponto de vista para a gente motivar e chegar na escola e falar para as pessoas por que é importante o xadrez estar presente ali, e para vocês também se convencerem o porquê do nosso curso, né? Porque a gente quer pegar uma criança e desenvolver isso tudo nela. A gente quer usar o xadrez para fazer isso com a criança, né? Quem queria falar? Eu. Para de compartilhar a tela. Fala, José. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou aqui de Sorocaba, eu não sou professor, por enquanto, Sim. mas eu tenho muita vontade de ter uma turma, de ingressar numa escola, para ensinar xadrez mesmo. Legal. O curso dá um direcionamento para a gente fazer isso? Tipo, como é que eu insiro o xadrez numa escola que não tem? Ou isso é possível nas redes municipais ou é só nas particulares? Como que funciona? Ô José, assim, na rede particular é menos burocrático, né? Você chega se a escola tiver a intenção de colocar o xadrez, você chega na escola, bate lá, fala com o diretor, eu quero dar aula de xadrez, você não tem xadrez na escola, vamos colocar. Não, mas a gente já tem muita coisa na escola. Não, a gente coloca no extra classe, como uma atividade opcional para o aluno. Aí depois de um tempo na escola, eles veem que o negócio tá legal. Poxa, vamos colocar. Hoje aqui em Juiz de Fora, a gente trabalha o xadrez no quadro curricular. De escolas particulares, em escolas públicas também, mas só que em escolas públicas aqui, a gente faz isso porque a gente tem um contrato com a prefeitura capacita os próprios professores, né? A gente faz o curso de formação com os professores da prefeitura e a própria prefeitura oferece as aulas de xadrez para os alunos do contraturno. Então são 20 escolas hoje em Juiz de Fora que têm, públicas, né, municipais, que têm o xadrez no contraturno. São professores da prefeitura que fazem isso. Professores, iniciativas individuais como a sua, a minha e de outros amigos meus, a escola particular a gente tem um acesso menos complicado, menos burocrático, depende do relacionamento, depende de você passar a credibilidade para a pessoa. Eu fiz um curso de formação de professores com o sistema X aqui, eu tô capacitado para dar aula de xadrez, eu queria ter essa experiência. Algumas iniciativas que a gente percebe aqui são em escolas públicas, mais de forma voluntária, igreja, a gente tem exemplos aqui também. Então,
Tem várias possibilidades, eu acho que depende muito de cada um, dos contatos que tem, né? E da forma que ele se apresenta. O Sistema X, ele é um sistema de ensino de xadrez. O que a gente faz? A gente oferece toda a estrutura, todo o suporte para a escola colocar o xadrez no quadro curricular. Agora, o professor que vai executar, aí é esse professor que está fazendo o curso de formação de professores. Porque aí, por exemplo, se na sua cidade tem uma escola que por algum motivo a gente entrou em contato com essa escola e a escola fala, poxa, eu gostei do sistema, porque a gente conversa com escolas do Brasil todo. Eu quero colocar o Sistema X na minha escola. Aí eu vou chegar para a escola, eu vou oferecer o material didático, eu vou oferecer os jogos adaptados, a formação do professor dela, vou oferecer o acompanhamento do projeto na escola. Agora, quem vai ser o professor? Aí vai ser o professor da cidade, que a escola vai contratar. Entendeu? O José. Aí o José fez o curso de formação. Ô José, tem uma escola na sua cidade que a gente vai estar colocando xadrez lá. Tem aula no 3º ano, 4º e 5º ano. Você está querendo pegar ou não está? Aí vamos lá na escola. É por aí. Tá? Bacana. Então, bora trabalhar então. Bora, ué. Tem coisa pra caramba. Pessoal, hoje eu vou encerrar esse bate-papo nosso. Já tem 1h22. Tem alguém que pergunta alguma coisa. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês perguntarem de novo, mas só para dar as últimas orientações. Na plataforma vocês vão ter, hoje não, essa gravação, hoje não, porque a gente vai editar essa gravação, mas vocês já vão ter acesso, vão liberar, hoje à noite a gente libera para amanhã, vocês começarem a acessar todo o conteúdo do módulo 1, vocês podem já começar a ler, começar a assistir as videoaulas que estão lá, e durante a semana, mais ou menos, a gente demora um dia, talvez no máximo 2, para colocar essa gravação lá. Então, quem está aqui, já viu uma vez, pode ser que use para relembrar. Né? Mas o importante é que o restante do módulo está todo disponível na plataforma. Depois que a gente terminar aqui, mais ou menos uma meia hora, eu acho que já está tudo liberado lá para vocês. Tá? Eu só tenho que desligar as coisas e habilitar lá. Era isso que eu queria falar com vocês. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, por gentileza, pode falar, que daqui a pouquinho a gente encerra, tá? O Flávio aqui do Rio. Fala, Flávio. Boa noite a todos. O material didático, vocês vão encaminhar para a gente ou a gente tem que imprimir? Ô Flávio, todo o material que a gente coloca no curso, vocês têm a total liberdade de usar, tá? Mas a gente não manda ele impresso, não. O material didático que você diz é do curso mesmo, aqui, né? É porque nós colocamos lá muitos PDFs, colocamos o PDF do livro. Então, assim, você vai ver o que você acha interessante você baixar, tá? Tá tudo lá. Os vídeos, tá? Temos que ter um campeonato no final. Temos sim. Ô Alex, concordo. Agora, depois que vocês começaram a passar essa lista aí do Lichess, do chess.com, daqui a pouquinho eu vou lá colocar meu nome também. Vamos montar esse grupo aí, daqui a pouco a gente faz um campeonato lá. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Pedro. Diga. Quem é? Peraí, deixa eu parar. Luciano, eu vou interromper meu compartilhamento só para eu poder ver mais pessoas aqui. É o Luciano. Fala, Luciano. Isso, Luciano Marcel. O objetivo de eu ter entrado no curso foi para montar um projeto no meu condomínio e divulgar. Fantástico. E implementar o xadrez, né, difundir o xadrez aqui. Aí a minha pergunta eu já vi que pela aula de hoje a didática é mais voltada para crianças, né, de 1º ao 5º ano. E com certeza aqui, se eu conseguir formar alguma turma, será assim, de faixas etárias diversas. Eu teria que fazer uma adaptação brusca na didática para conseguir ensinar o xadrez aqui no meu projeto? Não, eu entendi sua pergunta, mas não, rapaz. Você vai ver quando você for fazer as atividades que a gente coloca no portal. Parece simples pra caramba, mas a gente pena para conseguir executar todas, cara. Porque a gente faz vários níveis. Então, assim, o que vai mudar? A linguagem que você vai usar. Mas o que ele tem que aprender, a sequência que ele vai aprender, é exatamente o que a gente está sugerindo. Não precisa fazer mudança nisso. Você vai mudar a linguagem, você não vai falar com eles na mesma linguagem, com o adulto, na mesma linguagem que você vai falar com a criança. Às vezes até fala, porque esses recursos que a gente usa para criança ficam
né? O Eli estava dando aula de torre esses dias lá, eu estava vendo uma aula dele sobre a torre, aí ele falou, quem que fica em cima da torre? Aí a criança, mas quem que mora na torre? Aí parece bobeira, mas a gente fica com a ideia, né? Por que o cavalo... depois vocês vão ver ele falar sobre isso, o cavalo ficar do lado da torre, por quê? Então, assim, alguns recursos você vai adaptar à linguagem, mas a sequência vai ser a mesma, o conteúdo que é importante, o conteúdo vai ser o mesmo. Mas eu preciso ensinar a batalha de peões, quando eu ensinar o movimento de peão para o adulto, faz ele jogar a batalha de peões 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Você vai ver, batalha de peões, dependendo da quantidade de peões que cada um tiver, não ganha, cara, não dá. 8 contra 8 contra o computador é dificílimo de ganhar. Então, o que a gente faz com a criança menor? Beleza, vamos botar 4 contra 2. Depois vamos botar 4 contra 3. 4 contra 4. 5 contra 4. Peões conectados, peões isolados. Entendeu? Pode ficar tranquilo que não precisa fazer nenhuma adaptação. Talvez você não vá usar o mesmo material. Assim, para a criança do primeiro ano a gente põe uma atividade lá para ele ligar uma peça na representação dela. Para o adulto você não precisa fazer ligar a torre na representação da torre. Mas eu sempre também... Luciano? Ô, Luciano, mas nos momentos ao vivo, eu também sempre mostro para vocês uma forma diferente de você ensinar para um público de uma idade diferente. Por mais que às vezes no vídeo tá falando mais para criança, mas naquele momento ao vivo eu falo, quando você for ensinar para um adolescente, quando for ensinar para um adulto, eu ensino assim, porque eu também ensino às vezes para adulto. Então eu mostro caminhos diferentes para vocês ensinarem para pessoas de idades diferentes. E aí acaba ficando bem tranquilo. Aproveitando essa deixa do Eli, né? Hoje eu tenho uma turma de primeiro ano do Fundamental que eu trabalho com eles online, né? Aqui no Meet, né? E aí vocês imaginam, né? Criança de 7 anos de idade, 6 para 7, como vocês aqui no Meet, tendo aula comigo online. E aí, uma experiência fantástica, né? Mas eu tive um aluno que fez matrícula para ter aula particular comigo, que tinha 89 anos. Então eu fico pensando, poxa, eu já dei aula para 6, para 7, para 8, para 9, até 89. Diz um conhecido nosso que passou do 100 não pode jogar xadrez não, porque se passar do 100 a esposa briga. Ela briga porque se demora a chegar em casa. Então a idade limite para jogar xadrez é 100 anos, porque depois do 100 a mulher começa a encrencar porque você fica muito tempo fora na rua, né? É aquela coisa. Depois do 100 não recomenda. Então assim, o conteúdo é o mesmo, o que muda muito é a linguagem, né? Esse senhor que fazia aula comigo, inclusive é do Rio, sumiu, eu não sei porquê, mas não, agora na quarentena é claro que ele ia sumir, todo mundo ficou mais quieto, né? Mas ele é um médico do Rio de Janeiro, aposentado, que mora aqui. Enfim, mais alguma pergunta? Olha no chat. O José... Galera, nós tivemos aqui hoje 40 pessoas, eu acho que... Eu não sei por que das outras pessoas não aparecerem, mas se a gente identificar, eu acho que vai ser legal se a gente dividir essa turma, porque são 81 inscritos, né? Nós vamos conversar aqui internamente e estamos pensando seriamente em dividir essas turmas. Então, provavelmente, lá no WhatsApp, fiquem atentos, porque pode ser que a gente comece a fazer uma pergunta para vocês, qual horário que você pode ir para a live? Para a gente dividir essas turmas, porque aí dá para a gente conversar mais, para a gente ouvir mais vocês, tá legal? Porque se tivesse os 80 aqui, ia ficar praticamente impossível ouvir todo mundo. Então assim, aí continua o portal, a plataforma, com a mesma estrutura, todo mundo tem acesso ao mesmo material, mas nesse momento online, ao vivo, a gente quebrar em 2 ou 3 turmas, para a gente não tem problema, tá ok? Preciso sair, parabéns. Excelente, também preciso. Gente, muito obrigado. Daqui a pouquinho está liberado o módulo 1 na plataforma para vocês. Não liberei antes para a gente poder conversar aqui antes, tá? Porque senão vocês iam perguntar coisas que é para perguntar na semana que vem. Tá bom? Grande abraço. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Boa noite.
Boa noite. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, Nildson. Grande Boa Nildson. noite, boa noite, Leandro. Boa noite, Saudade Thaís. de vocês. Saudade, Thaís. Ô, Thaís. Alex, Heraldo, boa noite. Rafael. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Hernani, Fátima. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau. Marisa, Luciano, Marisa. Boa noite a todos. Legal, né, Ronaldo? Fátima. Beleza. O Marisa ali de Gricema. Marisa Gricema. Boa noite. Olha só. Luciano de... Parando a gravação. Pessoal, então, vou encerrar aqui, tá? É mais para vocês.